Agora eu vou para a Venezuela, gente. Venezuela, o Brasil finalmente publicou uma nota criticando o processo eleitoral na Venezuela. Os venezuelanos rebateram, dizendo que a nota dos itamaracas, como a gente costuma brincar, parecia tinha sido redigida, né, pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos. Será? Daí eu fui apurar, porque nenhuma decisão desse peso, criticar a Venezuela, sai sem o aval dele, o presidente Lula. E aí eu vou te contar. Vem comigo. A decisão de criticar o processo eleitoral da Venezuela foi do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, me informaram fontes diplomáticas e do Palácio do Planalto. Aspas para o que eu ouvi. O presidente é o chefe e se engaja. Como em toda decisão internacional importante, me disse um diplomata com conhecimento direto do assunto. Na nota divulgada pelo Itamaraty, o Brasil fez reparos pela primeira vez ao processo eleitoral na Venezuela, depois que a candidata Corina Yunes não conseguiu registrar a sua candidatura no sistema antes do fim do prazo. Yunes é indicada pela Plataforma Unitária. O que é a Plataforma Unitária? Uma força política de oposição de Maria Corina Machado, oposicionista perseguida pelo governo de Nicolás Maduro, que também não pôde se candidatar. E aí elas estão fazendo o jogo das duas Corinas. O que diz a nota do Itamaraty? O trecho mais robusto. Aspas aqui para vocês. Esgotado o prazo de registro de candidaturas para as eleições venezuelanas na noite de 25 de março, o governo brasileiro acompanha com expectativa e preocupação o processo eleitoral naquele país. O texto segue, acrescentando que o impedimento do registro da candidatura da oposicionista não é compatível com o Acordo de Barbados e que não foi, até aquele momento, objeto de qualquer explicação oficial da Venezuela. As fontes diplomáticas lembram que o Brasil é signatário do Acordo de Barbados a pedido das partes. Os Estados Unidos, de um lado, que levantaram as sanções contra a Venezuela, que, por outro lado, se comprometeu com eleições livres. Aí o governo de Nicolás Maduro reagiu à nota brasileira, que chamou de cinzenta e intervencionista. E os venezuelanos disseram que o documento tinha sido redigido por funcionários da chancelaria brasileira e que parecia ter sido ditado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos. Mas as fontes do Itamaraty estão rebatendo essa versão e dizendo que o presidente Lula acompanhou todo o processo de decisão, de divulgação desta nota. E é uma mudança de postura no Brasil, porque recentemente Lula criticou a oposição na Venezuela e disse que as eleições no país mereciam a presunção da inocência. Ele usou essa expressão. E o que está por trás disso tudo, dessa mudança de posição brasileira? Pesquisas de opinião demonstram que a posição do Brasil em apoiar ditadores como Maduro ou Vladimir Putin da Rússia afetam a popularidade do presidente Lula e do seu governo. E a Argentina disse que deu asilo a 6 opositores do governo venezuelano na embaixada do país em Caracas. A sede diplomática também denunciou um corte de energia no prédio. Mais informações ao vivo com ela, Luciana Tadeu, a nossa repórter em Buenos Aires, que está sempre com um olho em Buenos Aires, outro em Caracas e checando a América Latina toda. Conta, Lu. Oi, Raquel, boa tarde para você e para todos que estão acompanhando o 360. Essa confirmação do governo argentino veio por meio de um comunicado em que a Casa Rosada manifesta a preocupação justamente por esse corte do fornecimento de luz. Diz que recebeu os opositores na residência oficial da Embaixada em Caracas, sob as garantias da Convenção de Viena, que é aquela convenção que regula os tratados internacionais, e o governo argentino nesse comunicado diz que é obrigação dos estados proteger as missões diplomáticas de danos ou de invasões e também garantir tranquilidade e dignidade para as mesmas. Hoje, um dos asilados na missão diplomática argentina em Caracas disse para uma entrevista de rádio aqui da Argentina, a Rádio Mitre, que os fusíveis que
que eram do sistema elétrico da residência oficial da Embaixada Argentina foram levados embora pela companhia elétrica estatal da Venezuela. Ele é um dos seis venezuelanos que estão como asilados na Embaixada Argentina em Caracas. Fontes do governo argentino me confirmaram que esses asilados estão com mandado de prisão emitido pelo Ministério Público da Venezuela. É importante lembrar o contexto em que isso está acontecendo. Diversas ordens de prisão foram emitidas nas últimas semanas, desde que o Ministério Público da Venezuela vem denunciando supostos planos de conspiração contra Nicolás Maduro para assassiná-lo, planos para gerar violência nas ruas da Venezuela, para gerar desestabilização. Então, diversas denúncias. Já foram presos 7 integrantes do movimento Vente, que é o movimento da Maria Corina Machado, a principal líder opositora da Venezuela, que foi impedida pela justiça de concorrer, de participar dessas eleições presidenciais. E existem outros 7 mandados de prisão contra integrantes do partido dela. Essa pessoa que deu a entrevista para a Rádio Argentina, o Pedro Urruchurtu, ele é justamente o coordenador internacional de campanha da Maria Corina e está nessa sede diplomática e diz que o governo argentino está acompanhando, monitorando aí em tempo real a situação desses asilados na residência oficial da Embaixada Argentina. Raquel. Muito obrigada pelas informações todas completas, Luciana Tadeu. Pedro Venceslau já está aqui comigo. Pedro, o que eu queria analisar essa dupla posição do Lula? Porque ele dá margem para essa interpretação ambígua. Porque quando é para criticar o regime da Venezuela, é uma nota do Itamaraty. Quando é para elogiar, ele vem a público. Aí eu queria que a gente entendesse, explicasse para quem nos acompanha, porque a decisão é sempre dele. Ele é o chefe de Estado e acompanha essas questões com lupa. Por que ele faz esse jogo? Primeiro porque existe uma relação histórica do presidente Lula com a Venezuela, uma relação histórica do Partido Socialista Unificado da Venezuela, o PSUV, com o PT, que faz parte do Foro de São Paulo, e uma relação quase que afetiva do presidente Lula com o país. Só que as pesquisas mostraram que essa popularidade do presidente Lula estaria sendo afetada por posições que ele tem adotado no cenário internacional. E uma dessas posições, certamente, é essa amizade com o regime venezuelano, essa relação de amizade com o presidente da Venezuela. Quando o Lula esteve com Maduro da última vez, foi quando, no dia anterior, o Congresso Nacional da Venezuela tinha anunciado as 27 datas para a eleição, de datas com partidos da oposição consentida. Então, foi feito ali um jogo de cena para que o Lula fizesse essa cobrança em caráter reservado, sempre, e o Maduro tivesse uma resposta para dar ao Lula. Então, passa essa imagem de que o presidente estaria trabalhando nos bastidores para que aconteça uma eleição limpa na Venezuela. Mas é uma eleição que não terá observadores internacionais importantes e relevantes, como, por exemplo, a União Europeia. Mas o Itamaraty adota essa postura, claro, com o aval do presidente Lula, dando uma sinalização de que talvez a paciência esteja chegando no limite, porque o Lula sempre foi o fiador da Venezuela no cenário internacional. E, por fim, auxiliares do presidente Lula lembram que a Venezuela tem dívidas com o Brasil e que é por isso que o argumento, às vezes, usado para que o Lula mantenha essa relação mais em banho-maria. Porque se você rompe a relação com a Venezuela, você está abrindo mão de receber o que é devido ao país. Durante os 4 anos de Jair Bolsonaro, simplesmente não existiu relação diplomática e é como se essa dívida tivesse deixado de existir. Dá para vocês verem que o tema é complexo e que a gente tem que olhar sempre por trás do que está aparecendo.